Oi, no vídeo de hoje eu vou falar como escolher a direção do ponto no bordado, mais especificamente na pintura de agulha, né? Ok, então aqui no meu tecido eu desenhei vários desenhinhos e eu vou colocar a direção do ponto em cada um para vocês entenderem melhor como que funciona, beleza? Se você tá perdido, eu vou dar uma breve explicação aqui. Quando a gente vai fazer algum bordado em pintura de agulha, a gente faz o nosso risco, por exemplo, faz essa bolinha aqui, e aí eu quero preencher ela. Antes de eu começar de fato a preencher, é legal eu colocar algumas linhas guias para eu ir me direcionando conforme eu vou bordando, para não ficar tão perdida assim, certo? Uma dessas linhas guias é justamente a direção do ponto, que é para eu saber se eu vou colocar todos os meus pontos na vertical ou na horizontal, ou se tem alguma curva. Então, é para eu guiar os meus pontos para onde que eles têm que ir quando eu for preencher. Então eu vou fazer todos esses desenhinhos aqui e o conselho que eu posso dar para vocês, o melhor conselho que eu posso dar e o mais simples de todos é: a direção do ponto ela vai seguir o formato do objeto, o formato do nosso risco. Como assim? Vocês vão entender melhor quando eu fizer os exercícios. Eu vou começar então pelo quadradinho, que é o mais fácil de todos. Ele tá meio torto, mas finge que ele tá reto, beleza? Então eu tenho meu quadradinho aqui e eu quero dar a direção do ponto nele. Eu acabei de falar que é mais fácil a gente seguir o formato natural que aquele objeto tem. Então, quando eu olho para o meu quadradinho, ele tem um risco aqui embaixo, um risco aqui do lado, um risco aqui em cima e um risco do outro lado. Todos esses riscos, eles são retos. Então, o formato natural que esse quadrado tem é simplesmente retinho. Qual vai ser a direção do ponto que eu vou colocar? Vai ser retinha também. Se ele não tem nenhuma curva, não tem por que eu fazer alguma curva, certo? Então, eu vou colocar aqui todos os meus pontos retos, um paralelo com o outro. Isa, colocou todos na vertical, tem que ser na vertical, obrigatoriamente? Claro que não, se você quiser colocar na horizontal também, fique à vontade. Eu coloquei na vertical, sei lá, porque eu gostei. Mas o importante aqui é seguir esse formato retinho, então não importa se você colocar de pé ou deitado, ele tem que ser todo retinho e todos paralelos, certo? Quando eu for preencher isso com pintura de agulha, é exatamente assim que eu vou direcionar os meus pontos, todos na vertical. Eu vou pular e vir aqui para esse retângulo que eu fiz no canto aqui e vai seguir a mesma lógica do quadrado, só que é um retângulo. Então eu tenho 4 ladinhos retos e eu preciso da direção do ponto. Como é um retângulo e ele está deitadinho, a parte maior dele é deitada na horizontal, eu vou colocar os meus pontos na horizontal também, porque eu quero que siga esse formato mais alongado, certo? Então, se eu coloco os meus pontos seguindo esse formato alongado, isso vai dar a sensação de alongamento quando eu for preencher. Se eu decido colocar os meus pontos todos na vertical aqui, isso vai dar a sensação de achatado, tá me entendendo? Então, se eu sigo essa direção alongada que o meu risco já tem, quando eu for preencher, ele também vai ficar com a sensação de alongado. Se eu decido fazer o contrário e colocar a direção do ponto na parte menor, seguindo a parte menor na vertical, então quando eu for preencher, o meu objeto também vai ficar parecendo que ele está mais achatado e não alongado, certo? Se eu tivesse esse mesmo retângulo, só que assim na vertical, seria exatamente a mesma coisa. Para eu dar a sensação de que ele está alongado na vertical, eu sigo essa direção aqui. Se eu quisesse que ele ficasse mais achatado, e daí eu seguiria a outra direção. Agora eu vou vir aqui na minha pétala. Qual que é o formato que essa pétala tem? Aqui embaixo ela tem um risquinho na horizontal, e aí ela tem esse formato de balão aqui, certo? Isso quer dizer que eu vou colocar a minha direção do ponto em formato de balão também? Não. Isso quer dizer que eu vou precisar ter uma leve curva por causa dessa curva aqui do lado, tá vendo? Então eu vou ter uma leve curva desse jeito aqui. Por que eu coloquei essa curva? Porque aqui não é reto, certo? Eu só tô continuando seguindo a curva, ó. Coloquei uma de cada lado. E aí essa curva vai vindo aqui pro meio
Então você tá vendo que todas as minhas direções, elas não vão ser retas, porque aqui eu não tenho nenhum formato reto, eu só tenho um balão. E eu quero seguir esse balão. Isso é como se fosse um guarda-chuva ou um balão mesmo de ar, sabe? Agora eu vou vir aqui para minha bolinha. Minha bolinha não tem absolutamente nenhuma forma reta. Então o que eu vou fazer? Eu vou sempre seguir a direção, seguir o formato aqui do meu canto, ó. Eu coloco cada um de um lado, que fica mais fácil. Agora imagina uma bola, né? Imagina que essa bola aqui, ela tem um volume, que é uma bolinha mesmo e não só um círculo desenhado num tecido. Essa bola, ela é 3D, então quando eu for virando ela, o que vai acontecer? Aqui no centro, ó, quando eu vejo de frente, vai ser um risco reto. Mas quando eu vejo de lado, vai ser um risco mais arredondadinho. Deu pra entender? Então quando eu for fazer uma bola, vai ser sempre assim, ó. Bem aqui no canto vai seguir bastante o formato da bola, mas quando eu for chegando no centro, ele vai ficar mais reto. Esse cilindro, ele tem duas direções possíveis. Ele tem esse reto aqui, ou seja, eu posso colocar todos os meus pontos retos, que nem eu fiz aqui no meu quadrado. E ele tem essa parte um pouquinho inclinada, tá vendo? Tem uma leve curvinha, então eu posso colocar todos os meus riscos com essa leve curvinha. Qual vai ser a diferença de um para outro? Igual ao que eu expliquei aqui no retângulo, certo? Então, se eu colocar na parte maior, mais alongada, isso vai parecer que o meu... que é isso mesmo? Cilindro. Que o meu cilindro é mais alongado. Se eu decidir colocar todos os meus pontos seguindo essa curvinha menor aqui, então vai parecer que o meu cilindro é um pouquinho mais achatadinho, sabe? Não vai dar essa sensação de alongamento. Então, se você quer que ele fique achatadinho, você vai fazer isso daqui. Se você quer que ele fique alongado, você vai fazer o contrário. Mas tá percebendo que eu tô só seguindo o formato que o meu objeto dá e eu tô decidindo se eu quero um ou outro, quando tem esse jogo de curva e tal. Eu decidi que ele vai ficar mais achatadinho. Aqui em cima é a mesma coisa que essa bola que a gente fez, só que agora a minha bola ela tá mais espremida, né? Então vai ser basicamente um risco reto aqui. E aí eu vou tentar fazer um risco mais curvadinho nos cantos. Só que eu não sei se eu vou ter muito sucesso porque é muito fininho. Aqui eu desenhei o que era para ser uma banana. E agora eu acho que você já tá pegando o jeito da coisa. Então você já sabe que o formato aqui vai ser justamente seguindo essa curva que a banana tem, ó. Não tem nem mistério nenhum. Seguir o formato e eu continuo seguindo quando eu for fazer os outros riscos, sem mistério. A mesma coisa com essa pétala aqui de baixo, ó. Ela tem essa curvinha aqui, como se ela tivesse dobradinha, né? Então eu vou começar aqui embaixo, que é como se fosse a base dela, né? Vou começar aqui embaixo e seguir essa curvinha aqui de baixo. Vou começar a outra aqui em cima e seguir a curvinha aqui de cima. E aí eu preencho o meio, que ficou bem torto, mas beleza. Então é assim que os meus pontinhos vão seguir quando eu for preencher. E por fim eu coloquei essa folha. E aí imagina uma folha de verdade. Ela tem o formato dela, aí ela tem aquele cabinho que corta ela no meio. E aí ela tem tipo umas ranhurinhas, né, que vai saindo desse cabinho e vindo aqui pro contorno de fora. Qual que vai ser a direção do meu ponto? Justamente essas ranhurinhas, né? Então vai sair aqui do meu cabinho e vir aqui pro contorno de fora. Igual uma folha real. E do outro lado vai ser a mesma coisa. Certo? Então é basicamente isso. Todos os que eu fiz aqui, eu fui seguindo o formato que o risco já tinha e só fui implementando ele para que parecesse o mais natural possível, para que não parecesse uma coisa, né? Por exemplo, imagina que eu quero fazer essa bolinha aqui, que não parece uma bola, mas beleza? Imagina que eu quero fazer essa mesma bolinha aqui, ó. Só que aí eu não pego o contorno que ela tem, né, esse formato de bolinha que ela tem, e só faço um monte de ponto na vertical.
eu posso preencher assim também, sem problema nenhum, até porque bordado livre, como o próprio nome diz, é livre e você não precisa se prender exatamente a uma técnica, né? A uma regra, a uma ideia. Só que se o meu objetivo aqui é fazer essa bola ficar um pouco mais 3D, ficar parecendo mais natural, né? Dar um certo volume nela, eu não vou conseguir seguindo isso daqui. Por quê? Porque isso daqui não parece que dá volume para a forma, parece que fica todo mundo regradinho na vertical. Então, quando eu for realmente preencher, não vai ter o resultado que eu quero. Quando a gente olha, só de olhar aqui, né, já dá para perceber que uma é bem diferente da outra. Que essa daqui parece que tem mais volume do que essa toda certinha aqui. E essa regrinha se aplica a literalmente tudo que você for fazer, tudo que você for desenhar, seja uma fita crepe ou um pastel, você vai seguir essa regrinha aqui, beleza? Por hoje é só, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Curte, compartilha, se inscreve no canal.